A gente tem muita informação hoje em dia sobre manejo do estresse e muitos aplicativos, muitas ferramentas para a gente manejar melhor o estresse do dia a dia. Por outro lado, o Brasil é campeão de pessoas ansiosas, de pessoas estressadas, ao lado de outros países, né, como Estados Unidos, Japão, China, Índia. São dados da OMS aí que saíram recentemente. Por que, Elisa? Se tem tanta informação, né, tanto acesso hoje em dia a ferramentas, né, de manejo de estresse, por que a gente continua estressado? Bom, Caio, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, né? Mas eu vejo que essa questão do estresse, ela tem diversas facetas, né? Porque muitas vezes há uma tendência de responsabilizar o indivíduo pelo estresse. Só que o estresse, ele tem um contexto social. Ele tem um contexto não só ligado ao trabalho, né, mas também à sociedade onde a pessoa vive. Ora, se você vive numa cidade como São Paulo, por exemplo, onde nós vivemos, onde você tem a possibilidade de ser assaltado, né? Hoje eu estava vendo uma matéria, por exemplo, em que as pessoas estão comprando 2 celulares agora. Um para deixar em casa, para fazer Pix, e outro para sair na rua. Né? É uma boa estratégia. É uma boa estratégia. Um de backup para assaltos. Exatamente. Você vai para o Rio de Janeiro, você tem um aplicativo para saber onde tem tiroteio. Né? Então, fica muito difícil da pessoa não estar estressada, né? Por mais que ela maneje o seu estresse pessoal. Então, o que eu acho interessante é ela entender que, é claro, ela tem que lidar com o seu estresse, procurar reduzir o seu estresse, manejar o seu estresse no nível pessoal, mas não se culpar, né, pelo que ela não tem controle, que é essa questão toda social e a do trabalho. Com relação ao trabalho, por exemplo, a Associação Psicológica Americana, ela faz uma survey, né, um questionário, né, com a população americana sobre os fatores que levam ao estresse, tá? E há vários anos, a principal causa de estresse é o trabalho, né, para os americanos. Não deve ser diferente para a gente. Né? Porque enquanto se fala em países como a Finlândia, a Dinamarca, a Alemanha, em redução das horas de trabalho, né, aqui as pessoas trabalham muito além das 40 horas semanais. Né? Então, eu acho que tem vários contextos para a gente pensar, não só responsabilizando o indivíduo, é claro que ele tem a sua parcela também, né, ele tem que ter o seu autocuidado, mas também tem questões comunitárias, sociais, que muitas vezes estão fora do seu controle. E as pessoas não colocam na conta das horas trabalhadas durante a semana aquele momento de comunicação profissional extra horário formal, extraoficial, né? Muitas vezes a gente não coloca isso na conta e isso às vezes é muito maior do que o horário oficial, né? Se você pensar muitas vezes um WhatsApp que chega sobre trabalho, né? Às vezes é de um colega que é que é mais que um colega, é um amigo seu, então você fica meio sem graça de não ajudar, né? É o seu chefe que pediu alguma coisa de última hora, e aí você não entende. Muitas vezes a gente não percebe que não deveria responder, né? Fora do nosso horário de trabalho. Então são coisas para a gente parar e pensar. Eu acho que é muito importante, primeiro, começar a se abrir um debate, né, na sociedade mesmo sobre horas de trabalho. Recentemente eu vi um TED Talk, né, com uma grande especialista nessa questão toda de horas de trabalho, de produtividade, e ela está fazendo grandes trials, né, com um grande número de pessoas e estudando, e tudo leva a crer que trabalhar 4 dias da semana sendo paga por 5, né? Porque senão não adianta, né? Então, se trabalhar 4 dias por semana, sendo pago por 5, a sua produtividade é até melhor, porque é como se você falasse, não, são 4 dias, né? Eu quero descansar e aproveitar os meus 3 dias, esse dia extra que eu estou tendo aí. Então, eu vou mergulhar, vou fazer o meu melhor. Então, eles estão vendo, por exemplo, que as relações dentro do trabalho melhoram, a relação da pessoa com os clientes, né, se for uma empresa de serviços, melhora bastante, né? E, além disso, a pessoa consegue reduzir o seu estresse e ter uma produtividade maior, né? Você tem falado muito para empresas ultimamente, né? Tem colocado esse debate dentro de grandes empresas, de hospitais,
de grandes corporações, as empresas estariam preparadas para essa mudança no Brasil de 5 dias para 4 dias? Olha, eu vejo assim que em alguns setores isso é possível, né? Principalmente nos setores talvez mais ligados à tecnologia, por exemplo, né? Mas é claro, você é da área de saúde, você sabe que no caso dos profissionais de saúde no hospital, a questão é mais complexa. Apesar de que, né, esse final de semana mesmo eu estava conversando com alguns profissionais de saúde, eu acho que alguma coisa precisa ser feita. Né? Já começando, por exemplo, no caso seu que é médico, você sabe como é a residência médica. Né? Sem contar a própria faculdade, né, como ela é. Mas não é nada estranho você pensar que um residente de medicina trabalhe 80 horas. Sim. Né? Ficou normal, né? Como se fosse normal. E se você não consegue, né? É porque você não é dos fortes, né? Sim. E isso é terrível, porque a pessoa, muitas vezes, ela não percebe o mal que está acontecendo no seu corpo e o que isso vai acabar levando esse indivíduo a médio prazo, por exemplo. Porque quando você é jovem, talvez você não perceba tanto os males que estão acontecendo. Um residente de medicina talvez tenha, sei lá, 24 anos, 25, depende da idade com que ele entrou na faculdade. Saudades. Né? Pois saudades, né? Mas aí, de repente, a pessoa entende que aquilo é normal, trabalhar daquela maneira. Quando ela terminar a residência, ela vai continuar trabalhando muito, 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 né? E aí surgem essas pesquisas mostrando, por exemplo, que a mortalidade das mulheres médicas, né, principalmente das mulheres, talvez até por elas terem que sobrecarregar além da carreira com outras questões, né, como os filhos, os cuidados da casa, né? Então, a mortalidade, a sobrevida delas é menor, né, do que se esperaria com mulheres da mesma condição social, etc. Né? Então, alguma coisa precisa ser feita. É curioso que todo mundo concorda, né? Mas fazer alguém precisa ter a coragem de assumir e falar assim, olha, a gente vai fazer diferente. Eu acho que, infelizmente, ainda a gente está aprendendo muito pela dor, né? Recentemente, há uma semana aqui, vocês que vão ver isso gravado, faz uma semana exatamente da gravação desse episódio, que os residentes do primeiro ano de ortopedia da Unicamp, do Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas, eles simplesmente jogaram a toalha e falaram, nós não vamos mais trabalhar diante dessas condições. Sim. Não sei detalhes, né, do contexto em que isso aconteceu. Eu imagino o que deve ser, porque fui residente, sei como funciona. Eu imagino que também eles não fizeram isso da noite para o dia. Acredito que existiram tentativas ali de diálogo, mas a gente sabe que muitas vezes a gente esbarra na cultura. Sim. Que ela ainda é muito forte. E até chegar nesse ponto dramático de os residentes chegarem e falar, tá bom, então a gente não vai a gente não vai trabalhar mais, já que não existiu a possibilidade de mudança das condições de trabalho. Então a gente ainda aprende muito pela dor, né? E é uma geração que está olhando mais para isso, né, Elisa, com mais cuidado. Sim. É curioso que pessoas de gerações mais velhas, como é o meu caso, né, geração X, os baby boomers, então nem se fala, né? Mas na hora que olha essa situação, fala assim, esse monte de mimimi aí, né? Só que eles estão tendo consciência, né, dos males que podem acontecer para a saúde, né? E a saúde mental está muito deteriorada. A gente vê nessa geração mais jovem questões que você sendo psiquiatra, você deve ter visto, eles se mutilando, né, com lâminas, né, e assim por diante. Questões, ainda com a pandemia agora, os educadores têm comentado que parece que está havendo um retardo do desenvolvimento psicológico. Então, eu conversei com alguns educadores também esse final de semana e eles estavam comentando que parece que um adolescente de 14 está se comportando como se tivesse 12, porque ele não conseguiu maturar emocionalmente convivendo com outros adolescentes durante esse período da pandemia. Né? Eu acho que a população que mais sofreu na pandemia
o pessoal que entrou na faculdade, veio a pandemia, ficou sem o que fazer, e os adolescentes que foram privados desse convívio. E tem chegado sim no consultório, não é a minha área de atuação, né? Mas às vezes aparece 18, 19 anos no consultório com essa história que você falou, né? A falta desse convívio acaba gerando uma situação muito, muito estressora.